Olá, paz a todos, tudo bem? Voltamos mais uma vez para mais um vídeo aqui, né? Nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Os irmãos me perdoem, estão bem congestionado, mas já tem tempo que a gente não grava um vídeo, então resolvi fazer assim mesmo. Então, estaremos falando hoje sobre as 70 semanas de Daniel, mas nós vamos dar um foco mais nas 69 semanas cumpridas, né? Sabemos que ainda há uma semana, né? Segundo o que nós entendemos, para se cumprir das 70, que é a semana dos 7 anos da grande tribulação. Então, já adiantamos aqui que as semanas aqui colocadas pelo anjo Gabriel ao profeta Daniel são semanas de anos, né? Porque está dizendo aqui no texto, olha, 70 semanas é, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então nós vamos ver que no decorrer do desenrolar dessa profecia, não seria possível que fosse 70 semanas de dias de 24 horas, porque muita coisa ali foi profetizado para o profeta Daniel, né? Foi revelado ao profeta Daniel, e não se cumpriria em 70 semanas de dias comuns de 24 horas. Então, nós vamos perceber que, na verdade, o texto está se referindo a 70 semanas de anos. Então, na verdade, vão dar 490 anos. Porém, há uma diferença que vamos perceber que a última semana ela foi jogada ainda para o futuro, foi dada como se fosse uma pausa na última semana. Ainda falta se cumprir a última semana de Daniel, seriam 7 anos. Então nós vamos focar agora nas que já foram cumpridas, nas 69 semanas. Vamos lá, vamos adiante um pouquinho. Os 483 anos proféticos, as 69 semanas que já foram cumpridas. Ah, devemos partir do decreto, né, dado a ordem para se cumprir essas semanas proféticas. Então, isso aconteceu no ano 457 antes de Cristo. E dali em diante deu o start dessas 70 semanas. E ela vai cumprir 483 anos até o ano 27 depois de Cristo, que é quando o Messias, Jesus Cristo, né, aparece na cena no seu batismo, né, para iniciar o seu ministério. O rei Artaxerxes e o início das semanas no ano 457 a.C. A profecia diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe. Aí ele diz aqui que há uma saída da ordem, né? E a gente está agora colocando essa saída da ordem no ano 457 antes de Cristo, né? Que é através desse rei Artaxerxes da Pérsia. Aí o texto vai continuar a informação dizendo que haveriam 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas vezes 7 dias são 49 dias proféticos, que vão dar 49 anos. Entenderam? Cada dia, um ano. Tal como foi lá em Números, né? Quando o povo visitou a Canaã, né? Os espias, e eles ficaram lá 40 dias, e quando voltaram, que eles trouxeram as notícias para Moisés de como era a cidade de Canaã, eles, infelizmente, 10 dos espias começaram a falar mais mal da cidade, com medo dos gigantes, do que
permanecerem firmes na confiança de que Deus daria a vitória a eles. Então Deus ali determinou, para cada dia que vocês ficaram lá, 40 dias, que vocês ficaram espiando a terra, para cada dia daqueles será um ano. Então por 40 anos vocês rodarão no deserto. Vamos lá então, voltando aqui. Então uma semana, são 7 dias, né? E aqui 62 semanas vezes 7 dias, que vai dar 434 dias proféticos, que vão dar 434 anos. Então 434 anos mais 49 anos vão dar 483 anos, né? Isso a gente vai ver como eles já se cumpriram. Olha lá. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Dentro desse tempo aí de 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos acompanhar um pouquinho desse tempo. Entre as 7 e 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Carta dos inimigos de Israel ao rei. Isso foi no tempo dessas 62 semanas, 7 e 62 semanas. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Vê aqui que está falando dos muros, tal como a profecia de Daniel. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar, né, ali o texto está falando de reedificação, e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. O que aconteceu aqui? Quando os muros começaram a se reedificar, conforme a palavra do Senhor, os tempos angustiosos começaram a aparecer, porque os moradores daquela cidade, que eram os samaritanos, né, é o caso ali do profeta de Neemias, né, quando Neemias vem construir a cidade, em que Sambalate e Tobias, eles tentam impedir de qualquer forma que aquilo aconteça. Então, acontecem muitas situações ao ponto deles enviarem essas cartas ao rei e o rei impedir a construção, a reedificação da cidade, né? Eles ficam enviando e informando ao rei que aquela cidade não vai pagar os impostos devidos. E aí o rei acaba acreditando nisso e impede a reconstrução, na reedificação. E aí começam os tempos angustiosos. Restauração de Jerusalém. Aí é uma figura, né, deles reedificando a cidade. Tempos angustiosos. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha lanças. Olha a situação. Os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, olha aqui o muro citado, e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha as armas. Vejam bem aqui essa figura em que o soldado, alguns estão trabalhando e outros com armas na mão, né? Todos aqui trabalhadores para reedificar a cidade. Alguns estão com arma vigiando e outros já trabalhando. Só assim pôde ser reedificado os muros da cidade. Tempos angustiosos. A edificação de Jerusalém, né? Jerusalém foi reconstruída. A porta da graça foi aberta.
E depois das 62 semanas será cortado o Messias. É possível que Jesus tenha nascido por volta do ano 2 antes de Cristo, antes da era cristã, né? E iniciado seu ministério por volta do ano 27, com cerca de 30 anos, como diz aqui o versículo de Lucas. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Lucas 3:23. Jesus é batizado, seu ministério dura 3 anos e meio e sua morte provavelmente se dá no ano 31 da era cristã. Podemos pensar que a contagem das semanas, desculpa, dá uma pausa no ano 27, onde termina a semana 69. Então tudo entra num vácuo de tempo: seu batismo, seu ministério, sua morte, a destruição do templo de Jerusalém em 70 da era cristã, depois de Cristo, né? A perseguição, a grande perseguição a todo o povo, né? Aos discípulos. Enfim, a era da igreja. Isso tudo está contido nesse vácuo de tempo até os dias de hoje. A última semana é chamada de a 70ª, né? Semana 70, né? De Daniel, que iniciará na grande tribulação. Ou seja, vamos dar só uma pausa para explicar aquilo que eu falei ali, que eu li anteriormente. Tudo aquele tempo das 7 e 62 semanas, como está profetizado, compõe 69 semanas. Então, contando a partir de 457 a.C., contando 483 anos, vai dar no ano 27 depois de Cristo. E aí, como Jesus começou com quase 30 anos de idade ao seu ministério, ele não poderia estar começando o seu ministério no ano 30, porque há um erro de contagem de tempo aí. Porque quando Jesus nasceu, Herodes tentou matá-lo. Lembram disso? Quando ele era criança, né? Quando vieram os magos, né, do Oriente para louvar ao menino que havia nascido. Então, a história diz que Herodes provavelmente morreu entre o ano 2 e 3, ou 1 e 2, ali antes da era cristã. Então, se Herodes morreu antes, no ano 2, antes da era cristã, Jesus já era para ter nascido. Porque, né, ele tentou matar Jesus. Então, Jesus não nasceu no ano 0, para que ele, com 30 anos de idade, no ano 30, iniciasse seu ministério. Não foi assim. Porque há um erro de contagem aí na história. Ele nasceu antes do que se conta a idade dele. Então, a Bíblia diz que ele começou a pregar com quase 30 anos, e aí a gente tem que contar por conta dessa data da morte de Herodes. Então, no ano 27 depois de Cristo, é o seu batismo, que está aqui. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou seja, quando a semana 62 já tiver começado, esse corte foi dentro das 69 semanas, porque é 7 e 62, que vai dar 69, né? E aqui o anjo, já no final, no versículo 26, né? Já no versículo 26 diz: e depois das 62 semanas será cortado, ou seja, será morto o Messias. Então, nesse tempo está acontecendo o batismo de Jesus e também a sua morte. Está contido no chamado depois das 62 semanas. Não podemos esquecer que ainda tem as 7 semanas iniciais para chegar às 69. Então, é no final das 62 semanas que chegamos ao ano 27 depois de Cristo, quando Jesus é batizado, em 14 de Nisan, entre março e abril nosso, né? No ano 31.
Jesus foi morto nessa data aí. Então, a gente tem que entender que a Páscoa, ela tem uma data certa pela Bíblia. A Páscoa nossa aqui no Brasil, e eu acho que em algumas partes do mundo, ou no resto do mundo, fora Israel, ela é seguida através, depois, melhor dizendo, do Carnaval. Conforme cai o Carnaval, 40 dias depois é a Páscoa. Mas não é assim na Bíblia. Na Bíblia tem uma data certa para a Páscoa se cumprir. Ela tem a data de 14 de Nisan. 14 do mês lá deles, de Israel. Essa é a data certa, não importa em que dia da semana caia. É como para nós aqui, digamos assim, 7 de setembro, que é, né, da proclamação da República. Não importa em que dia de 7 de setembro caia, se é segunda, se é terça, é 7 de setembro. Vai ser o dia da proclamação da República. É feriado aqui no Brasil. Então, lá em Israel também era dia de descanso, era feriado em Israel no dia 14 de Nisan, porque era a Páscoa, não importa em que dia da semana caia, entendeu? Não necessariamente numa sexta-feira. Né? Então, como já temos um outro vídeo aí falando da morte de Jesus, a data da sua morte foi 14 de Nisan. Né? Naquele ano, acreditamos que caiu numa quarta-feira e não numa sexta. Mas esse é assunto para um outro vídeo que está lá em nosso canal. Até aqui se cumpriu então 7 mais 62, igual a 69 semanas de Daniel. Né? Então, no caso, o total são 70, estamos ainda então faltando mais uma. Né? Então vamos à matemática das semanas. Ano 457 a.C. e o início da contagem. Mais 7 semanas, mais 49 anos. Aí chegamos até o ano 408 a.C. Começam-se a somar as 62 semanas. Chegamos a 434 anos. E aí vamos chegar até o ano 27 depois de Cristo, porque é 434 mais 49, que vai dar um total de 483 anos, que compõem 69 semanas, que o anjo disse que seriam 70 semanas, num total de 490 anos. Né? Então falta apenas uma semana de 7 anos, que até aqui se cumpriu cada detalhe. Então, a última semana é essa daí. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Aqui o texto já vai nos completando quando será a última semana de Daniel. Então, aqui falamos um pouco mais direcionado para a semana, as semanas 69, né? As 69 semanas. Tem dividido entre 7 e 62. Mas sabemos que ainda resta uma semana, a terrível semana, né? Que devemos estar preparados para passar essa semana. A semana em que o anticristo terá liberação vinda do alto, vinda de Deus, para agir, para a provação do povo de Deus e para que a humanidade reconheça que realmente quem está regendo esse planeta não é aquele que eles acham que é uma boa pessoa, né? Deus vai permitir que isso aconteça para que o ser humano reconheça o seu poder. E no final dessa semana, no final da semana 70, Jesus volta, resgata o seu povo antes de ser exterminado e já inaugura o seu reino milenar aqui na Terra. Amém? Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e que esse estudo possa servir de muito conhecimento, de ajuda, né, para cada um de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.